vocês? Hoje eu vim trazer uma coisa um pouco diferente para vocês do que os últimos nossos vídeos, que era uma coisa mais técnica. Hoje é quase que um desabafo, uma ideia do que eu gostaria de saber antes de ter aberto a empresa. Eu acho que pode ser dúvidas que muitos de vocês também têm para saber o que é bom aprender antes de começar sobre a empresa, o que eu preciso fazer, o que está me esperando ali na frente que eu não sei. Então, se liga nas 6 dicas que a gente vai dar hoje, coisas que eu gostaria de saber e descobri só depois que eu estava fazendo a empresa. Então, vamos lá. A primeira dessas coisas é que abrir uma empresa dá muito trabalho. Muitas pessoas pensam que ser seu próprio chefe é só água e sombra fresca. Então, muitas pessoas pensam que vai ser bem assim você abrindo sua própria empresa. Parece muito interessante nessa vida de empresário aí, curtido aí, mas na verdade é tudo o oposto. A gente não vai ter esse sonho que muitas pessoas querem, é empreender depois da casa própria, é o segundo maior sonho do brasileiro. Mas as pessoas têm que entender que elas têm que estar preparadas para isso. O cenário hoje é muito mais parecido com esse aqui. Eu preciso que esse projeto seja entregue hoje, a gente está muito atrasado com isso. Os materiais vão ser conseguir entregues hoje? O seu José está esperando lá e já está muito atrasado. Rapidinho, um segundo, fica na linha. Alô? Não desliga, eu preciso muito falar com você, preciso logo isso. Alô, tudo bom? Oi, seu Antônio, como é que tá aí o trabalho? Cadê o problema? Não, não é pra fazer assim, saco. Então, eu acho que é mais ou menos isso que representa o nosso mundo corporativo. Por mais que as pessoas achem que seja o primeiro vídeo, que é mais sobre água fresca. É um trabalho gigantesco. Você vai deixar de ter aquele problema que às vezes é ter um chefe, de ter você não ter uma liberdade, não estar construindo algo seu, mas você tem que lembrar que ao abrir uma empresa dessa, o seu trabalho vai ser duplicado, porque você vai ser o responsável por todos os problemas da empresa, você que vai ter que decidir tudo. Então, é uma coisa muito gratificante você construir algo seu, tem muitas pessoas que gostam disso, mas você tem que estar preparado, que vai ser muito mais trabalho do que você trabalhava antes, do que quando você era funcionário. Então, é uma coisa já preparar mentalmente para quem quer saber que não vai ser brincadeira, vai ser algo bem complicado. Então, uma segunda coisa que eu queria saber, na verdade, essa era a primeira coisa que eu queria saber, é que você vai gastar muito dinheiro com imposto. É uma coisa assim absurda de dinheiro que você vai ter que gastar. Então, é preciso estar preparado para isso. Quando você for montar um planejamento financeiro de quanto vai ser o preço do seu produto, você precisa dar uma estudada para entender o seu mercado, entender quais tributos são cobrados para estar realizando aquele tipo de serviço, para saber se é viável ou não cobrar o preço que você está pensando. Então, no planejamento financeiro, não deixe de pesquisar sobre imposto. Outra coisa importante sobre o imposto é que existem alguns incentivos que você pode ter ao comprar ou não um produto de certa forma. Então, também é importante você estar conversando com pessoas que já estão na área para saber o quanto elas estão pagando de imposto, para saber, às vezes, se você compra algum equipamento junto com outros e consegue diminuir algum imposto. Então, já fiquem preparados para muito dinheiro. Cada semana a gente fica bem irritado com todo o imposto que a gente paga, mas é algo necessário, algo que você não vai conseguir fugir. Então é melhor você estar preparado, seu planejamento financeiro está todo baseado nisso, no quanto você vai pagar. A terceira coisa que eu queria saber muito é que é necessário entender sobre contabilidade. Muitas pessoas, quando a gente fala em entender sobre contabilidade, elas acham que vai ser mais ou menos esse tipo de coisa aqui. Mas sobre contabilidade, não tem nada dessa dificuldade, não tem nada disso de saber cálculo, de você fazer sua própria contabilidade. Você tem que saber um pouco sobre entrada, saída de caixa, mas algo bem simples. O seu principal parceiro nisso vai ser seu contador. Você tem que escolher um bom contador para sua empresa dar certo. Algumas dicas para você escolher seu contador. É necessário que o contador ele tenha alguma experiência na sua área. Então, ele já vai saber os caminhos mais curtos, como te tributar da melhor forma, como pagar os impostos certos. Então, ele tendo uma experiência na sua área já é um bom ponto. Outro ponto importante é que ele tem que ter indicações. O contador, como eu falei, é algo muito importante. Às vezes, você escolher um contador mais barato agora, um contador sem muita indicação, ele pode fazer com que você venha no futuro a pagar muito dinheiro de multa e ter muitos problemas que podem até falhar uma empresa. Então, o contador ser de confiança também é algo de extrema importância. Por fim, eu considero também conversar com seus concorrentes para entender onde eles estão encaixados, o que eles pagam de imposto e questionar isso com o seu contador sempre, para você não apenas reproduzir o que ele pedir, não pagar apenas o que ele falar. Você entender tudo o que você está fazendo e com o passar do tempo você saber como sua contabilidade é, como você pode melhorar. Com isso você vai conseguir até otimizar seus lucros e não ter problemas futuros, que é o mais importante.
Então, já voltando às mesmas dicas, é conversar com a concorrência e ter esse planejamento com o seu contador. Uma quarta coisa muito importante saber antes de abrir sua empresa é você montar o planejamento dela. Foi até algo que a gente fez de certa forma, mas assim, pode ser mais elaborado. Você precisa muito, antes de abrir qualquer empresa, você entender primeiro quão grande está esse mercado. Então, se ele está numa crescente, se ele está numa descendente, se ele tem espaço para novas pessoas, como novas pessoas podem entrar nesse mercado. Então, não adianta nada de você achar que um mercado é bom, mas na hora que você vai conversar com as pessoas, as empresas que estão nesse mercado, ser algo que eles não estão conseguindo lucro, que as empresas estão fechando. Se você não tiver uma ideia muito boa, normalmente as pessoas não têm, para como mudar isso totalmente, você pode entrar em falência. Então, essa pesquisa de mercado é muito interessante. Outro ponto importante é você saber quem são as pessoas que são os principais players do local, que são as que estão mandando melhor, entender o que elas fazem. Depois disso, você já tem uma ideia de como está o seu mercado, quem manda melhor. Você tem que entender como você se encaixa nesse mercado, se você vai ter um diferencial, se você vai ter dinheiro para investir, para competir com os grandes concorrentes, ou se você não vai ter, vai começar uma coisa mais criativa. Então, ter esse planejamento, o que vai acontecer nos próximos meses, é muito importante. Inclusive em termos financeiros, você está investindo todo o seu dinheiro ali e não tem outra fonte de renda, é importante você saber quanto você vai precisar se manter, quanto tempo ele vai se pagar aquele empreendimento, para também ninguém sair quebrando por aí. Outro ponto importante do planejamento é que você precisa ter uma certa criatividade para poder lidar com ele durante o tempo. Então, muitas vezes você planeja uma coisa, mas existem vários obstáculos que você vai ter que pular, vai ter que remover. Então, pense na criatividade de como você tirar esses obstáculos. Tenta pensar antes. É muito melhor você já saber de algo ruim que pode dar e tentar driblar ele do que esperar acontecer uma coisa ruim e depois fazer isso. E também não deixe o planejamento ser algo muito engessado. Para vocês terem uma ideia, a Netflix, que hoje é uma empresa gigantesca de streaming, ela começou como locadora de filmes. Imagina hoje se eles tivessem continuado com o planejamento de locadores de filme. Eles estariam falidos igual todos os outros locadores de filmes. Eles foram mudando, entendendo o que o cliente deles quer, e hoje eles têm uma fortuna gigantesca. Então o planejamento ele tem que ser mutável para dar certo. Nossa quinta e penúltima dica é você aprender a delegar. Então muitos empreendedores acham que são super-heróis. E às vezes assim, você tem que saber um pouco sobre cada área, você tem que entender tudo que funciona na sua empresa. Obviamente é que você vai ser aquela pessoa responsável pela entrega final. Mas é muito importante você ter pessoas com que você possa delegar as tarefas, ter pessoas que você não seja só aquela tarefa operacional. Então, se você ficar fazendo tudo só de execução, você acaba que você não consegue pensar em como crescer sua empresa. Isso faz, assim, você não consegue dar para frente, ou demora muito para fazer um processo ser muito árduo, você só realizar tarefas operacionais. O ideal é você ser a pessoa que vai pensar um pouco à frente e ter outras pessoas para que possam executar aquilo que você pensou e fazer as tarefas do dia a dia. Isso faz com que a sua empresa cresça de forma muito mais rápida, muito mais interessante, principalmente negócios mais tradicionais. Às vezes negócio da internet pode ser que você consiga fazer a tarefa operacional e a estratégia, mas aqui a gente fala de negócios mais operacionais. Uma dica importante, às vezes, para você que nunca geriu uma pessoa, para você que às vezes não tem esse conhecimento de gestão, é fazer cursos nessa área. Porque às vezes você pode ser muito bom vendedor, mas você não sabe gerir um comercial, ou você sabe muito bem fazer contabilidade, mas você não sabe gerir as pessoas que vão fazer isso para você. E isso vai ser sua tarefa principal. Então, aprender a delegar as coisas e cobrar para que tudo saia da maneira que você queira, ou até melhor do que fosse você fazendo. Sexta e a última coisa é você ter um foco no cliente. É algo que até a gente já sabia antes de abrir a empresa, mas eu resolvi colocar nesse vídeo porque é algo que muitas pessoas às vezes não sabem, ou às vezes realmente deixam isso de lado. E que o foco tem que ser o seu cliente. Como eu falei já nesse vídeo, a Netflix ela começou como locadora e mudou como streaming, e ela foi mudando ao longo do tempo, porque ela foi vendo que o seu cliente cada vez desejava uma coisa diferente. Então ela soube se adaptar e cresceu. Ela sempre focou no desejo do cliente. É uma coisa muito importante. Se o seu cliente quer abacaxi e você quer vender banana, você não vai conseguir vender a banana para ele, você tem que tentar vender o abacaxi para ele, realmente. Então você vai se adaptando, você vai coloca seu produto, coloca sua ideia, mas você vai validando isso com seus clientes e tentando cada vez trazer o melhor resultado, do jeito que ele mais gosta. Então é muito importante você fazer todo aquele ciclo de vender
depois perguntar para o cliente o que pode ser melhorado e melhorar para os próximos clientes. Assim você vai estar sempre um passo à frente da sua concorrência. Um cliente falando bem de você pode trazer vários outros clientes. Um cliente falando mal, com certeza vai te atrapalhar muito no mercado. Então, um crescimento bem orgânico que pode ser feito é o seu cliente estar se indicando e você está vendendo algo que todos queiram comprar. Então, fica aí a dica, tentem sempre entender o que o mercado está pedindo para vender. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. A gente tem outros vídeos até mais técnicos, se vocês quiserem aprender um pouco sobre Canva, Code Call, eles têm no nosso canal, então se inscrevam aqui, deixem seu like, podem deixar qualquer dúvida que vocês tenham nos comentários pra gente que a gente vai tentar resolver. Então até semana que vem, galera.